Olha bico, ọba mi táwé ṣe uyẹ uyẹ. Olha bico, ọba mi táwé ṣe eni àdàbà. Ọba mi táwé ṣe ọba kọ̀kẹ́ wọ. Uyẹ uyẹ, olha bico, ọba mi táwé ṣe uyẹ uyẹ. Olha bico, ọba mi táwé ṣe eni àdàbà. Ọba mi táwé ṣe ọba kọ̀kẹ́ wọ. Olá, a bênção. Como achar a casa certa, o terreiro certo, a casa de axé, para a gente se iniciar e frequentar e ali ter a nossa vida religiosa, né? Achar esse ebé, né? Essa comunidade de axé e com que a gente possa confiar, se dar bem, ter a certeza que a gente vai ser bem cuidado, que a gente vai ser bem recebido, né? E que a gente vai poder ter uma vida longa da religião para sempre, né? Porque ninguém se inicia numa casa de santo pensando em sair. A ideia é sempre continuar até o último dia da nossa vida. Mas lamentavelmente as coisas acontecem, né? E nem sempre a pessoa dá sorte de encontrar uma boa casa, porque a gente já disse diversas vezes que existem muitas casas boas, mas também tem muitas casas que, infelizmente, por diversas razões, não são muito legais. E aí, por isso que há muitos desencontros, né? As pessoas se iniciam, às vezes, até pela influência da própria casa, de querer antecipar as coisas e ser muito afoitos. E aí, quando a pessoa vai perceber, ela não está numa casa legal. Eu costumo dizer que é muito importante que a pessoa frequente um certo tempo, né? Porque geralmente dá para frequentar um certo tempo a casa. Então, a casa pode ser pequena, a casa pode ser um axé que está começando, a casa pode ser alugada ou não, isso não importa, mas o babalorixá ou a ialorixá precisa ter uma procedência, é o ponto de partida. Ele precisa ser de algum axé, ele precisa ter uma família de santo, ele precisa ter as obrigações arriadas, ele precisa ter uma vida dentro do orixá clara, transparente. Esse é o primeiro ponto, né? Não importa a nação. Não importa qual é a nação. A pessoa foi para aquela casa, ela adotou aquela nação, né? Aquela cultura de candomblé para a vida dela. Ou não, eu vou optar por uma outra nação, vou procurar uma casa de uma outra nação. Mas geralmente acontece que a pessoa procura uma casa de candomblé, vai se acostumando, vai gostando das pessoas e tal, e aí ela às vezes cai em uma casa que ela nem entendia, nem sabia que existia nações, etc, entendeu? E depois ela vai conhecendo tudo isso. Mas o fator também é como as pessoas tratam as outras, como que o zelador, a zeladora trata as pessoas, não só o filho de santo, qual o trato humano que ela tem, né, com você e com os demais. Porque geralmente com quem está chegando, as pessoas costumam ser mais amáveis, né? Mas com quem já está, né? Como funciona isso? Qual é a relação de confiança que se tem, entendeu? Então, às vezes a pessoa, né, o sacerdote e a sacerdotisa, elas não são pessoas que conversam muito, são pessoas que são mais fechadas, mais introspectivas, mas isso não quer dizer que ela não tenha conhecimento. Isso não quer dizer que elas não sejam pessoas confiáveis, pessoas que vão te ajudar, te auxiliar, te abraçar você como filho da casa, como filho de santo, como um orixá, né? E tem aqueles que são mais conversadores e tal, e que também não é prova de que você será amparada. Eu acho que a gente tem que analisar algumas coisas, alguns pontos. São muito importantes 3 pontos para mim.
Primeiro, a sabedoria da pessoa, sabedoria para lidar com as coisas, sabedoria para lidar com a vida, né? Sabedoria para lidar com o dia a dia, para lidar com problemas diversos que é ser zelador de orixá, ser zeladora de orixá. Conhecimento, não adianta ter sabedoria e não ter conhecimento, não conhecer o culto, não conhecer o orixá. Não adianta, é preciso conhecer. Mesmo que não tenha todo o conhecimento do mundo, porque isso é impossível, mas ela tenha uma fonte onde ela possa buscar e que ela tenha o conhecimento básico das coisas, né? Então, se tratando de uma casa de candomblé, acho que a primeira coisa, a questão é essa. Eu quero candomblé, né? Então, a pessoa precisa procurar uma casa de candomblé. Então, a gente sabe que candomblé tem regras, que candomblé tem hierarquia, que candomblé tem uma complexidade grande de rituais, de culto, entendeu? Então, que candomblé não tem toques com entidades, com pombagira, com Exu, mesmo que tendo casas que fazem essa prática, entendeu? E que também a gente não pode desqualificar como se não sendo candomblé, entendeu? Mas se a pessoa procurar uma casa de candomblé que só cultua, só faz candomblé, só cultua o orixá, não vai ter isso. Então, tudo que ela precisar e necessitar será com o zelador, será com a zeladora. Então, outro ponto que eu acho que é importante é a sensibilidade. Então, é sabedoria, o conhecimento de culto, conhecimento mesmo dos segredos do culto ao orixá naquela nação, sem invencionismo, sem, coisas fora de questão, de propósito, que não existam. E a sensibilidade de lidar com o ser humano, a sensibilidade de lidar com as pessoas, de compreender que as pessoas são uma diferente das outras, que as pessoas têm problemas, que as pessoas, muitas vezes procuram um terreiro para resolver uma questão sentimental, uma questão, às vezes, financeira, uma questão, por exemplo, de procura consigo mesmo, né? Então, é importante ter sabedoria para lidar com tudo isso. É importante ter sensibilidade para lidar com tudo isso. E ter conhecimento para cuidar do orixá, ter conhecimento, conhecer o orixá, né? E esse conhecimento ele tem que ser transmitido. É lógico que essa transmissão de conhecimento ela vai acontecer com o tempo, com o decorrer da sua entrada na casa, se você vai se iniciar, quando você vai iniciar. Então é passado esse conhecimento de acordo com o merecimento mesmo, né? De acordo com aquele que realmente fizer por onde, né? Se eu fizer por onde, eu tenho que adquirir a confiança. Ninguém vai passar conhecimento para quem não confia, entendeu? Não é assim, eu entrei numa casa de santo hoje, de candomblé hoje, e vou querer aprender tudo. Não se preocupe em aprender, se preocupe em estar na casa, em pertencer. É o pertencimento, eu pertenço a esse Ebé. O conhecimento você vai aprender, ele será passado, né? Desde que o sacerdote, a sacerdotisa tenha esse conhecimento para passar. Entendeu? Então, para quem conhece já o candomblé, para quem já é iniciado, se torna um pouco mais fácil para entender e conhecer a casa e saber, olha, aqui realmente é uma casa de queto, é uma casa que não é questão de ser pura ou não, que não vamos falar de purismo, nação pura, né? Não é isso, mas uma casa que é coerente, que tem um candomblé ali, aqui o candomblé é queto, então tem toda a coerência com aquilo, ou aqui o candomblé é Angola, e tem a coerência, né, com o idioma, com o culto a Inquice, que não tem nada a ver com o culto orixá, ou então aqui é Jeje, que cultua Vodum, que não tem nada a ver com Inquice, não tem nada a ver com o orixá, né? O Efon, ele é uma nação iorubá, que tem muita proximidade com a nação queto. São diferentes, mas tem muita proximidade porque tem o mesmo idioma, cultuam orixás também, né? Agora, o Jeje, o Efon e o Angola, não, né?
Então, eu acho que ver os filhos de santo da casa, né, a educação das pessoas, entendeu? Se a casa tem respeito uma com as outras, eu acho que isso é muito importante. Se a casa também preza pelo lado humano, se ela não é uma casa que só valorize dinheiro, ou pessoas que tenham dinheiro, ou clientes, se a casa tem uma organização, estrutura física, ela pode ser muito simples, não importa, entendeu? Mas se ela tem uma organização de limpeza, às vezes a casa até tem uma estrutura física de prédio bonita e até com uma certa, sabe assim, de luxo, de beleza, que o zelador às vezes quer colocar, porque cada pessoa, cada zelador, cada zeladora tem um gosto, tem valoriza um tipo de coisa, às vezes não é que são mais caprichosos, gostam mais de enfeitar, né? Isso não quer dizer também que é ruim. É preciso ter esse senso, né? Então, a limpeza, a organização da casa, o trato com a comida, eu acho que são coisas que a gente consegue observar. Se não fica toda hora fazendo coisas, assim, maldade para os outros, se esse assunto eu vou queimar fulano, eu vou fazer o feitiço, não sei o quê, porque eu acho que isso também não é um ambiente bom para candomblé, né? Candomblé não é isso, entendeu? Não é que todo mundo é santo, mas são ambientes que não são ambientes legais, porque a mão que faz nascer, a mão que faz prosperar, não pode queimar as pessoas, não podem fazer o mal, né? Então, onde a verdade existe, né? Se a verdade estiver ali, se você vê que tem verdade, que tem coerência, que as coisas não são, sabe, fantasiosas demais, entendeu? Porque o meu orixá me leva onde eu quiser, o orixá me leva para a casa certa. Não é bem assim, né? O orixá é algo que vai ser plantado dentro da gente, que vai ser plantado dentro de vocês. E aí, essa partícula, essa parte do elemento, entendeu? Que está dentro de nós é que vai aflorar. Então é isso, vai ser colocado dentro da gente, né? Algo assim, a gente vai renascer e vai aflorar uma vida de orixá. Então esse orixá, esse elemento está dentro de nós. Então existe o elemento que está lá no Orum, a natureza, sim, existe. Mas o nosso orixá, aquele que está dentro de nós, que habita aqui dentro, que é nós somos, o nosso corpo é o altar dele, entendeu? Esse vai estar onde nós estivermos, né? Então, não, eu me senti bem aqui porque o orixá me trouxe aqui. Não vamos muito nessa conversa, entendeu? É importante que a gente analise, é importante que a gente calma, entendeu? Conviva um pouco, né? Vá a festividades, vá nos eventos que você possa ir, né? Participe de uma obrigação quando você sentir que está firme, que está mais confiante, e se assim for o caso, né? Se for se no jogo tiver a orientação de passar para tomar um bori, aí toma um bori, né? E aí você vai, sabe, até pegando a empatia acaba chegando às vezes, mas é importante ter cuidado para que isso não confunda, porque às vezes a pessoa está tão sensível, tão carente, que acaba caindo em muitas armadilhas, entendeu? Em muitas armadilhas. E aí depois, lá na frente, ela vai se desencantar, ela vai se desgostar do candomblé, né? Porque foi afoita, entendeu? E aí se envolveu demais com as pessoas. Não se envolva muito sentimentalmente, né? Por mais carente que a pessoa esteja, porque tem pai de santo, mas santo que é bom de papo, entendeu? E que aí aquela conversa mole toda. A pessoa que cobra, às vezes, eu não cobro nada, às vezes não quer dizer que é vantagem, porque às vezes a pessoa também não faz nada. Eu não cobro nada, também não faço nada, né? Não tenho conhecimento. Então não adianta, olha, a pessoa cobra muito, tá? Mas o que é esse muito, né? Então, as análises, elas não podem ser feitas assim, de forma rasa, entendeu? Não pode ser feita de forma rasa. Não, a casa que eu estou frequentando é uma casa de Queto, mas lá o seu Exu que incorpora um nome qualquer, o Exu Tranca-Ruas,
ele toda semana ele vira e ele que dá lá as coordenadas e tal. Olha, tudo bem, por mais que a gente goste, né, por mais que a pessoa goste de Exu, por mais que a pessoa goste de povo de rua, que é o chamado povo de rua, que são os catiços, a casa que é de candomblé, ela não tem muito esse hábito. Então, algo aí já está fora do padrão. Então, é preciso ter essa consciência, né? Porque tem casas aí que o guia, seja caboclo, seja Exu, seja preto velho, eles chegam a extrapolar, tomar conta das obrigações. Então, algo está errado aí. Isso é coisa que não existe. Não existe. Quem faz isso é o Babalorixá e a Ialorixá. Então, a coisa não está muito dentro de um normal para uma casa de candomblé quieto, né? Então, o normal seria não ter essa cultura, não ter esses cultos, não ter essas incorporações. Mas caso tenha, ela precisa ter um certo limite, né? Porque as orientações da casa, tudo são feitos pelos zeladores, Ialorixá e Babalorixá. Por isso que eles têm o conhecimento, precisa ter o conhecimento, né? Olha, sabedoria, conhecimento e sensibilidade. Então, por isso que se tem esse conhecimento para se presidir e orientar a casa de candomblé e todas as obrigações. Então, não são as entidades, porque não é uma casa de umbanda, onde as entidades, os guias, fazem todas as orientações e tudo mais. Então, guardando aí o respeito os terreiros, eu acho que dá para olha, se a gente se analisar as coisas friamente, com pesquisas, não ficar com muito questionamento, mas analise, use a razão, entendeu? E aí vai conhecendo, que faça pesquisa, pesquise, falou uma coisa, vai pesquisar, mas pesquise na fonte correta, ou então em várias fontes, porque às vezes pesquisa na primeira fonte, aí a informação não bate, né, não é coerente, só que aí ou a zeladora e os zeladores estavam certos, e a informação que você foi buscar lá fora, não. Então, é importante que fique buscando, se tiver que buscar alguma informação para esclarecimento, que busque informação que tenham de fontes idôneas, de pessoas que realmente são de candomblé. Então, com o passar do tempo, isso vai ficando cada vez mais fácil de compreensão, né? Mas no primeiro momento, ela às vezes é difícil entender para quem não conhece nada, para quem nunca viu um candomblé, um terreiro de candomblé, né? E são tantas coisas para ser analisadas e para verem, entendeu? Então, quem está chegando, é importante ir com calma, ir se aproximando lentamente, não se envolver emocionalmente, porque isso pode acabar dando problema lá na frente. Se você, sabe, às vezes não gostou da casa, tiver que sair, você acaba não saindo. E tem gente que está numa carência tão grande que acaba se envolvendo com todo mundo. As pessoas às vezes são muito simpáticas, mas pessoas simpáticas às vezes não bastam só ser simpático. Não basta ser só amável, ser comunicativo, né? E também ninguém quer arrumar uma pessoa que tem todo o saber do mundo, mas é uma pessoa grossa, uma pessoa que maltrata as outras. Isso também não é legal, né? Então é sempre o equilíbrio e buscar esses 3 pontos num zelador, numa zeladora, que é a sabedoria, o conhecimento do culto, conhecimento de candomblé, de orixá, e a sensibilidade para entender os problemas das pessoas, do momento. Então, e o cuidado que tem com a casa, né? Se a casa ela funciona de uma forma que para você lhe agrada, né? Se é uma casa organizada, se é uma casa limpa, se tem carinho com os orixás, se tem zelo com os orixás, se não é uma casa que fica com muita bebedeira, né? Com muita, enfim, coisas, sabe, assim,
patifarias mesmo, né? Coisas como é que eu posso falar? De namoros, enfim, essas coisas. Irmãos de santo, eles podem se pertencer à mesma casa, né? Namorados, casais podem pertencer à mesma casa e podem ser irmãos de santo, ou seja, filhos do mesmo Babalorixá e da mesma Elorixá. O que não podem é ser do mesmo barco, o que não podem é recolherem juntos. Quando um recolhe, o outro praticamente nem no axé vai. Isso não pode, mas eles podem pertencer à mesma casa, porque axé não se divide, axé não divide família. Família, o candomblé é família, então a família junta no mesmo axé, entendeu? Eu não estou falando disso aí, mas o amor, o namoro, isso é super normal, mas com respeito, como as pessoas se vestem, se as pessoas que estão dentro da casa, as mulheres, se estão de saia, se não estão de shortinho e de calça comprida dentro do axé, dentro da casa de orixá. Então são vários detalhes que vai se observando, porque não tem ninguém para te orientar, né? E às vezes você está ali, o orixá nem nasceu em você ainda e você não vai conseguir perceber. E às vezes faz santo num lugar onde você vai ver que realmente fez uma grande besteira, né? E aí já está feito. Então tem várias e várias dicas, várias coisas que a gente pode passar. Mas para o vídeo não ficar tão longo, eu acho que basicamente, em resumo, em suma, é isso: ir devagar, ir com calma, observar, não se envolver no primeiro momento demais, porque isso é uma armadilha, né? Deixar passar o tempo. É preciso ter amizade, é preciso ter o carinho, isso vai acontecer, mas com o tempo, porque se isso vier muito e aí a coisa não for aquilo que eu falo, não adianta ser só simpático, né? Ser só caridoso, porque precisa conhecer o orixá, conhecer os caminhos, entendeu? Para cuidar da pessoa, para cuidar de quem está procurando uma casa, principalmente para quem vai iniciar o santo, tá bom? Até breve, a bênção. Ogun bita